Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora enfermeira Simoni e hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, principalmente para a galera que está estudando microbiologia aí. Nós vamos falar sobre a célula. A célula, gente, ela é a unidade fundamental da vida. E, assim, sem a existência das células, não existiriam nós, por exemplo. Então, é muito importante a gente estudar, entender como é que funciona, para a partir daí a gente entender, né, como é que as estruturas orgânicas desempenham algumas funções, entender qual é o papel, né, dos micro-organismos em si, compreender como é que é a funcionabilidade do organismo, né, desses micro-organismos, dessas células, enfim. Sejam bem-vindos e vamos à aula. Galera, a célula, ela é considerada uma unidade estrutural, funcional e genética dos seres vivos. Então, tudo que acontece no organismo, ele acontece dentro da célula. Quando você encontra, né, você pratica assistência ou você admite um paciente que apresenta alguma infecção, alguma inflamação que seja, ou até um câncer, isso significa que primeiro aconteceu alterações celulares. E aí, galera, fica aquela questão pra gente poder refletir um pouco, né? Se todo organismo, todo ser vivo é formado por célula, olha para a mão de vocês. Imagine quantas células tem aqui. Agora imagina, um corpo, um ser humano, ele tem mais de 37 trilhões de células. Todas elas trabalhando, algumas com funções diferentes das outras, mas todas elas trabalhando em uma função específica, que é nos manter vivo, que é manter o nosso organismo trabalhando de forma equilibrada. Vocês já pararam para refletir sobre isso? Então, assim, para a gente chegar, né, no conhecimento que a medicina tem hoje sobre células, algumas pessoas foram muito importantes, né, ao longo do caminho. Existiram, né, alguns cientistas que eles criaram uma teoria que é a teoria celular, tá? Então, essa teoria ela foi desenvolvida por 3 cientistas, tá? Matthias Sheldon, ele estudou as plantas, Theodor Schwann estudou os animais e Rudolf Virchow, que criou uma das frases mais importantes da biologia, que é: toda célula provém de outra célula. E que vem, a gente chega naqueles pontos fundamentais, né? Que são 3 também. Todos os seres vivos, eles são constituídos por células. A célula é uma unidade funcional da vida, sem ela não tem vida. E toda célula vai surgir de uma célula pré-existente. Uma curiosidade aqui para a galera que quando fala de célula lembra de vírus. A célula, o vírus, né? Desculpa, o vírus, ele é acelular. A gente vai falar sobre vírus em outra aula, mas assim, só para vocês entenderem. O vírus, ele não é uma célula, ele não produz o metabolismo próprio. Os vírus, eles são classificados como parasitas celulares. Eles são parasitas que dependem de uma célula para poder se replicar e sobreviver, tá? Então, isso difere. A pessoa fala, que o vírus... Não, o vírus ele não é uma célula. Ele depende de uma célula para poder sobreviver. No ambiente, ele se mantém inativo. Quando ele acha uma célula onde ele encontra um ambiente, as estruturas necessárias, ele começa o seu processo de replicação, rompe e por aí vai. Aí, gente, a gente chega num conceito, né, muito legal, qual que é o objetivo da célula? Nós vimos anteriormente que é manter, né, esse equilíbrio, essa manutenção. Na medicina, nos termos técnicos, a gente utiliza a palavra homeostase, que significa um processo de equilíbrio do organismo, tá? Então, todas as células elas vão trabalhar em diferentes funções,
mas com o único objetivo: manter a homeostase do organismo. Quando nós estudamos sobre células, quando a gente se aprofunda sobre isso, a gente começa a entender sobre as doenças, sobre o porquê daquele tratamento. A gente começa a questionar, né? A gente consegue ler com mais clareza, interpretar exames laboratoriais. E aí a gente consegue trabalhar de forma efetiva, por exemplo, no controle de infecção, na prevenção de infecção, principalmente atreladas à assistência à saúde, dentro do ambiente intra-hospitalar. Então é necessário esse conhecimento. E galera, independente do organismo, toda célula vai possuir funções indispensáveis para a sua sobrevivência, tá? Primeiro, metabolismo. Quando nós falamos de metabolismo, nós lembramos sobre consumo e utilização, armazenamento de energia, principalmente consumo, utilização, né, da energia. Sem metabolismo não tem como ter vida, porque toda vida, toda célula, todo órgão, todo corpo precisa de energia, precisa metabolizar alguma coisa para poder gerar energia, para poder sobreviver e realizar suas funções. Nós, seres humanos, eu, Simoni, de uma forma geral, eu preciso de comida para poder gerar energia. Uma célula precisa que você coma para que esse alimento seja degradado, para que ela reaproveite aquelas moléculas para produzir a energia necessária para ela continuar desenvolvendo as funções dela dentro do meu organismo. Outra característica, galera, é a capacidade de crescimento, tá? Quando tem Como assim, professora? Capacidade de crescimento? É um resultado da produção continuada de proteínas, lipídios e outras moléculas essenciais para a vida daquela célula. E aí a gente entra na questão de que uma célula, ela é fundamental. Toda célula, ela tem capacidade de reprodução. Se eu tenho essa garantia de reprodução, eu tenho uma garantia de continuidade dos organismos. E também, na nossa prática clínica, cicatrização dos tecidos, tá? A cicatrização, ela acontece graças a essa reprodução celular. Mitose, né, ou meiose. Nós temos mitose e meiose, elas vão acontecer em diferentes formas. Além disso, gente, as células elas são capazes de responder a estímulos do ambiente, elas são capazes de se adaptar a seu funcionamento por conta de fatores externos ao organismo, temperatura, disponibilidade de nutrientes e também quando eu tenho presença de agentes infecciosos, tá? Eu consigo me adaptar. E também nós temos, nessa questão de agentes infecciosos, né, doença, nós temos também a participação de células específicas só para isso. E, gente, a gente entra na questão, professora, toda célula é a mesma? Existe algum tipo de classificação celular? Sim, galera, existe. As células elas são classificadas em dois grandes grupos, a procarionte e a eucarionte. Essa classificação ela vai ser feita por conta da presença ou por conta da ausência do núcleo. O que é o núcleo? Eu tenho a célula, no final do vídeo eu vou deixar, né, a imagem da célula para vocês olharem, estudarem as estruturas direitinho. Então, eu tenho uma célula, o núcleo, ele é responsável por guardar o material genético. Então, quando eu tenho uma célula que contém núcleo, eu sei que o material genético está lá. A célula que não tem núcleo, o material genético ele fica solto no citosol, ou seja, no espaço intracelular. E, né, de outras diferenças também na estrutura celular. Vamos ver agora, entender, né? Desmembrar sobre células eucariontes e procariontes. Primeiro aí, nós vamos falar sobre as células procariontes, ou seja, as células procariontes, elas são as células mais simples, tá? Elas são encontradas
principalmente nas bactérias. Sim, galera, as bactérias elas são formadas por células procariontes. A principal característica da célula procarionte é não ter o núcleo, que eu acabei de falar com vocês, que guarda o material genético. Na célula procarionte, o núcleo ele fica solto no citosol. Eu tenho até um desenho aqui. Se você foi meu aluno, ou provavelmente em algum momento você vai ter acesso a essa atividade aqui, que eu peço para a galera pintar, né? De acordo com as estruturas e estudar. Então, essa daqui é uma célula procarionte. Tá vendo? Isso aqui, ó, é o material genético dela. O material genético dela, ele fica solto no citosol. Não sei se dá para vocês verem aqui, mas, ó, aqui é o material genético, aqui é o citosol. O citosol é toda essa área intracelular. Então, o DNA, citosol não, gente, desculpa, citoplasma. E eu não tenho nenhuma membrana que envolva. Isso fica mais fácil durante a reprodução bacteriana, tá? De passar o material genético, já que a reprodução bacteriana é por fissão binária. Isso a gente vai ver mais para frente também. Bactérias também, as células procariontes, elas têm um tamanho menor do que as células eucariontes, que são as células animais, tá? E, gente, a forma de respiração dela vai ter célula que vai depender do oxigênio para poder sobreviver, vai ter bactéria que não precisa de oxigênio para sobreviver, vai ter bactéria que é facultativa, tanto faz ambiente com oxigênio ou sem oxigênio. Então, assim, a gente tem várias classificações quanto à forma de respiração. E aí a gente entra na questão da fissão binária. O que é isso, professora? A fissão binária, ela é a replicação bacteriana, ela é a reprodução bacteriana. Na reprodução bacteriana, a bactéria, ela tem o DNA dela livre no citosol e ela consegue multiplicar isso. Ela se divide em duas, completamente idênticas. E isso é muito rápido e influencia diretamente no que a gente entende hoje também, tanto no cuidado de administração de antibióticos, tanto quanto no controle de infecção. Por quê? Essa duplicação ela acontece em aproximadamente 20 minutos, quando as condições de ambiente são favoráveis, tá? Então, vamos supor que você tem um paciente lá que você precisa administrar antibiótico. E aí, nossa, é 8 horas da noite, é o horário da minha janta. Aí você vai deixar para administrar um antibiótico desse paciente, 8h40. E aí? Essa colônia quadruplicou de tamanho em apenas nesse intervalo de atraso de 40 minutos que você deu. Qual que é a gravidade disso, galera? É a chance de complicação de infecção para lá. Então, assim, isso é importante para a gente observar e priorizar na nossa assistência o aprazamento e a manutenção correta das medicações. Vale entender também que os antibióticos, eles atuam diretamente nas estruturas celulares da bactéria. Eu estava falando sobre isso até hoje. Tem antibióticos para os bactericidas que eles vão matar as bactérias. E nós temos também os bacteriostáticos que eles vão atacar estruturas, ou a síntese de DNA da célula, da bactéria, ou ele vai inibir o crescimento bacteriano, enfim. Já as células eucariontes, porque possui núcleo, tá? E dentro desse núcleo vai estar o material genético. E além das outras estruturas, mitocôndrias, complexo de Golgi, membrana plasmática, que mais? Citoplasma, DNA,
Nelas acontece assim, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, centríolos e por aí vai. Eu tenho diversas estruturas, ó. Eu tenho diversas estruturas que vão ter... É como se fosse um organismo, tá? Eu tenho diversas organelas, que cada organela vai ter sua função, uma função específica para manter o equilíbrio celular. Para essa célula desenvolver sua função específica no corpo, beleza? Gente, que a célula eucarionte, o DNA ele vai estar protegido 7 chaves, porque o DNA é a fórmula do bolo. Ele tem todo o código genético daquele indivíduo, tá? E isso permite com que você tenha um controle maior sobre a expressão genética. E além disso, além de todas as organelas que ela tem, que cada uma possui uma função específica, mas por um objetivo, as células elas vão constituir tecidos, órgãos, sistemas, animais, plantas, fungos, protozoários, e o seu tamanho ele pode variar, tá? A gente entra nas estruturas celulares. Primeiro de tudo, membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? Ela é essa parte externa que envolve a célula. É ela que vai separar o interior celular do exterior, que é o ambiente. Além de ser uma barreira, né, física, que também atua como proteção, ela tem um sistema de comunicação muito sofisticado. Ele tem um sistema de transportes de nutrientes e também tem um sistema de reconhecimento celular. Então, a membrana plasmática, ela por si só desenvolve várias funções importantíssimas para a célula. A membrana celular também serve para poder selecionar o que vai entrar do que vai sair da célula. Então, a gente entende que ela é seletiva e ela é composta por uma formação que a gente denomina de bicamada lipídica, ou seja, eu tenho os fosfolipídios, eu tenho o fosfato e eu tenho os lipídios, que traz para essa célula uma conferência de ter permeabilidade. Então, não é tudo que vai bater naquela membrana que vai ser absorvido para a célula. Disso, a membrana celular ela também vai ser composta por colesterol, glicolipídios, proteínas, tá? E o colesterol ele vai ser ele vai dar uma estabilidade estrutural para aquela célula, tá? E as proteínas elas vão atuar como receptores. Os canais iônicos e enzimas também vão ser função proteica. A gente já começa a entender qual que é a função da membrana plasmática. Transporte, proteção, controle seletivo de entrada e saída de substâncias, fixação do citoesqueleto porque ela dá forma para a célula, recepção hormonal e proteção celular. Professora, toda medicação que eu tomo, para fazer efeito, ela tem que transpassar a membrana? Sim. Aquela medicação, ela tem que ter um composto químico que a membrana, que permita essa passagem pela membrana, através das proteínas de transporte, seja através de difusão simples, difusão facilitada, através de proteínas carreadoras, transporte ativo. O importante é que se ligue e essa absorção aconteça. Só voltando aí em transporte pela membrana, só para recapitular, difusão simples é o movimento espontâneo das moléculas no meio, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ou seja, eu não tenho gás de energia, tá? Essa molécula entra e sai da célula a hora que ela quiser. Exemplo, oxigênio e gás carbônico. Já na difusão facilitada, eu tenho uma proteína, que a gente chama de proteína carreadora, que ela vai facilitar essa entrada e saída dessas moléculas ou desses nutrientes, enfim.
Exemplo, entrada de glicose na célula. Eu vou ter uma proteína carreadora, vai buscar a célula e vai entrar com a célula. Se eu tenho excesso, ela vai tirar a célula e vai trazer a célula para o meio externo. Professora, osmose entra também? Entra porque ela vai ser esse deslocamento da água do meio, através dessa membrana, de uma membrana semipermeável, em direção ao meio com maior concentração. Transporte ativo, eu necessito de energia, eu necessito de moléculas de ATP, adenosina trifosfato. Exemplo, bomba de sódio e potássio. Eu preciso fazer a manutenção do potencial elétrico daquela célula para ela desenvolver as funções. E aí, para eu poder liberar essa energia, eu preciso dessas moléculas para fazer esse mecanismo. Citoplasma. O citoplasma, como eu falei para vocês, gente, é o interior da célula, tá, galera? Ele é o interior da célula e ele é constituído 70% de água, além de proteínas, enzimas, carboidratos, lipídios e eletrólitos e metabólitos. É nesse ambiente aí do citoplasma que vai acontecer algumas vias metabólicas importantes, né, para o funcionamento, como glicólise. O que é glicólise? É a quebra da glicose. Síntese de proteínas. O que é síntese de proteínas? Produção de proteínas. Metabolismo lipídico. Eu vou quebrar, eu vou ativar esse lipídio. Produção de aminoácidos e transporte intracelular. O citoplasma ele vai funcionar como um laboratório químico. É lá onde vai estar as estruturas realizando cada uma a sua função. Núcleo. O núcleo é o centro de controle celular. Lá está o DNA. DNA, cromatina, nucleolo, enzimas reguladoras. A principal função do núcleo é regular toda a vida celular. É lá que vai acontecer a replicação de DNA, transcrição genética, controle da divisão celular, regulação da síntese proteica, ou seja, ele é o cabeça central de tudo que acontece na célula. Qualquer alteração dentro do núcleo, em qualquer uma dessas estruturas, qual que é o resultado disso, professora, no nosso dia a dia? Má formação, doenças hereditárias, neoplasias, anomalia. Então, tudo que é defeito genético vem daí, vem do núcleo. Dentro do núcleo está presente o DNA e o RNA, que é todo o código genético, toda a receita do bolo, tudo que é preciso para formar aquele ser humano está ali. E suas proteínas. Então, o RNA e o DNA, eles são formados por proteínas. Quando a gente observa essa informação, a gente vê do DNA, tá? Uma dupla hélice formada por nucleotídeos. E aí eu tenho a ligação entre essas proteínas que eu formo o código genético. Já o RNA é como se fosse a cópia do DNA. E em vez de eu ter uma dupla fita, eu vou ter uma única fita. Existem 3 tipos de RNA. O mensageiro, o transportador e o ribossômico. O mensageiro, ele vai transportar toda a informação genética até os ribossomos. O transportador, eles vão fazer o transporte dos aminoácidos. E o ribossomo vai formar os ribossomos. Continuando nas nossas organelas, nós temos as mitocôndrias, que vão produzir ATP. Lembra que a ATP é a nossa molécula de energia? Então, ela vai produzir ATP através da respiração celular e ela vai ser abundante e com alta demanda energética, muito quanto trabalhando o tempo todo. Tenho o retículo endoplasmático rugoso, que ele é responsável pela produção de proteínas. Eu tenho o liso, retículo endoplasmático liso, que vai ser responsável pela produção de lipídios. E eu tenho o complexo de Golgi, que vai modificar, empacotar e distribuir as proteínas. Os lisossomos, eles vão fazer a digestão intracelular. Além disso, eles também atuam, como certo protetor, porque eles destroem bactérias fagocitadas e, consequentemente, eles participam da resposta imune.
O peroxossomos, eles vão neutralizar os radicais livres, eles vão degradar, tá? E os centríolos vai participar da divisão celular, formando o fuso mitótico. E por fim, e não menos principal, nós temos o citoesqueleto, que é uma rede tridimensional que vai fornecer sustentação e organização da célula, tá? Então, ele vai dar toda a conformação celular. Que a gente entra em divisão celular. Como é que funciona essa questão aí da reprodução celular? Elas podem se dividir em duas formas, porém, essas formas não são iguais. Nós temos a mitose, que é onde duas células, uma célula mãe produz duas células idênticas e geneticamente idênticas. A mitose, ela vai acontecer em 4 fases: a profase, a metafase, a anáfase e a telofase. Sua principal função da mitose: crescimento, regeneração e renovação. Então, se eu rasguei aqui, me ralei, esse processo de cicatrização acontece por conta da mitose, tá, gente? Já a meiose, ela vai acontecer na formação dos gametas, que são as células sexuais. No homem é o espermatozoide e na mulher é o óvulo. Então, na mitose, eu tenho uma célula mãe com seu material genético composto por 46 cromossomos e ela forma duas células filhas iguais, com materiais genéticos iguais, com 46 cromossomos. Já na meiose, eu vou ter a formação, ou seja, as células que a meiose vai formar, que são essas células sexuais, elas vão ter a metade do número de cromossomos. Por quê? Se eu tenho no homem um espermatozoide e na mulher eu tenho um óvulo, quando fecundado, eu vou formar uma célula de tecido vivo. E a partir daí, através da mitose, né, eu tenho o ser. Então, se eu tenho o espermatozoide com 23 cromossomos e o óvulo com 23 cromossomos, material genético da mãe e material genético do pai, e junto eu vou ter uma célula de 46 cromossomos com a genética, com material genético completo. E aí eu tenho o neném. Eu tenho o neném com as características herdadas da mãe e do pai. Gente, acredito que já deu para vocês terem uma noção, né, sobre a questão da célula, sobre a questão da organização celular, sobre a questão da classificação celular e essa diferenciação, tá? E assim, gente, qual é a relação disso na nossa prática clínica? Todas. Porque nós estamos com atendimento direto com o paciente, a gente precisa entender essas estruturas para a gente poder manejar um tratamento, tá? Também a gente entende a questão de toda a farmacologia disso. Isso explica o porquê de antibióticos, qual é a atuação do antibiótico, a gente consegue trabalhar em cima de prevenção. A gente consegue levar isso para diversas práticas de enfermagem. Entender processo de cicatrização, entender o processo de regeneração celular. Gente, vocês sabiam que os cílios de vocês, ele renova a cada 15 dias? Cai tudo e nasce tudo de novo? Pois é. Então, assim, a gente consegue entender sobre o tratamento endovenoso, a gente consegue entender sobre a questão de resposta inflamatória, sobre alguns tipos de resposta inflamatórias, crescimento tumoral. A gente consegue entender a ação fisiológica de várias doenças, todas as doenças praticamente. Então, assim,
conhecer a célula não é um assunto besta que deve ser negligenciado. Tudo que é base, a gente tem que saber entender muito bem, porque é através da base que eu consigo diferenciar aquilo que pode acontecer num problema mais complexo. E é isso, gente. Galera, eu vou deixar no final do vídeo uma imagem bem completa, tá? Sobre células eucariontes, células procariontes. Vejam, analisam e estudem, gente. É sobre isso. Um beijo e até mais. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Simoni, sou professora, enfermeira e hoje eu vou dar um resumão inicial para vocês sobre primeiros socorros. Nas próximas aulas para frente, eu vou falando sobre casos isolados. Paciente queimado, automobilístico. A gente vai fazendo casos isolados. Hoje vou dar uma introdução, um geralzão para essa questão tão importante que são os primeiros socorros. Acho que todo mundo deveria ter pelo menos noções de suporte básico de vida, seja na escola, seja na empresa, ou seja mesmo utilidade pública, né? Por quê? Prática simples de primeiros socorros, como uma pessoa poder identificar, né, que é a outra e ligar para o serviço de emergência, isso já salva vidas. Ter essa noção já salva vidas, já é um adianto. Claro que quanto mais aprimorado os primeiros socorros forem, isso faz total diferença, né? Ainda mais em situações de emergências. Só que só da pessoa saber, uma criança saber identificar e ligar para a polícia, ligar para o SAMU, quem seja, nossa, gente, isso faz total diferença. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, gente, se você é estudante, se você é profissional da saúde, se você é leigo, o conhecimento de primeiros socorros, ele faz total diferença, tá? Os primeiros socorros, que são esses cuidados iniciais, eles não são atendimento médico. Eles não substituem o atendimento médico, mas eles têm como objetivo evitar o agravamento, evitar a complicação, tá? Evitar agravamento de lesão, proporcionar um conforto e segurança até a chegada de um atendimento especializado, tá? Então, primeiros socorros são esses cuidados iniciais que devem ser prestados a uma pessoa em situação de emergência. Não importa o local, não importa se essa pessoa é vítima de acidente ou vítima de mal súbito. O que você tem que se importar é se sua vida está correndo perigo durante essa prestação de socorro, tá? Mas assim, os primeiros socorros, eles vão ser feitos para todas as pessoas o seu estado físico coloca a sua vida em perigo. E tem como objetivo manter as funções vitais funcionantes, evitar o agravamento e manter a pessoa viva. Isso tudo acontece através de medidas que a gente aplica até a chegada do atendimento especializado. Então, é aquilo, né, galera? É melhor a gente saber socorrer e não necessitar socorrer ninguém do que a gente precisar socorrer alguém e não saber, né? O conhecimento, ele é a base de tudo. Um conhecimento básico faz toda a diferença entre saber e não necessitar e não saber e precisar. É melhor saber e não necessitar, né, galera? Essa questão de primeiros socorros já acompanha a humanidade, né, ao longo da história. Desde a Grécia Antiga, os grandes pensadores já sabiam, né, que extrema importância um atendimento imediato, que isso faz total diferença. Quando a gente olha para a época, né, dos grandes imperadores, impérios, né, em Roma, por exemplo, os imperadores já designavam cavalheiros para fazer esse transporte de feridos em
para hospitais campos de guerra. Então já tinha isso. Com o avanço da industrialização mundial, né, que ocorreu essa migração de pessoas do campo para a cidade, consequentemente o número de acidentes, seja acidentes industriais, seja acidentes domésticos, enfim, aumentaram de forma significativa. Isso forçou com que as cidades melhorassem a estrutura para garantir tanto o atendimento quanto o transporte dessas vítimas. E hoje, né, num cenário mundial atual e brasileiro, nós temos políticas públicas, nós temos leis, portarias que determinam essa garantia do atendimento pré-hospitalar, com agilidade, segurança, humanidade e também a garantia de todo atendimento hospitalar. Desde o momento que a gente admite, a gente faz esse primeiro atendimento da vítima no local, até todo o tratamento referido a esse atendimento. Vamos aí, né, que aqui no Brasil nós temos o SAMU. O SAMU, ele faz total diferença. Ele consegue fazer um atendimento ágil. Existem várias frentes de SAMU, tem moto, tem ambulância, tem UTI móvel, tem helicóptero. Então, assim, é claro que a saúde brasileira, né, a questão do atendimento inicial, esse atendimento pré-hospitalar, ainda tem muito a ser feito, mas desde a criação do SAMU, a gente vê que essa cobertura, essa segurança que a população tem, faz total a diferença. Em acidentes que poderiam demorar horas o resgate, ou que muitas das vezes não tem um suporte naquele município, enfim, com o SAMU, isso, pelo menos para buscar o paciente, estabilizar e fazer o transporte para um hospital especializado, isso aumentou chance de vida, assim, em 200%. Então, a gente sabe que o atendimento pré-hospitalar, essa questão de primeiros socorros, ela vai fazer sempre a diferença. Como cidadãos, nós temos alguns aspectos legais frentes a primeiros socorros. Nós temos direitos, nós temos deveres, nós temos limites até onde a gente pode ir e também algumas proibições, tá, gente? Nós temos que estar sempre atento, não só em situações de emergência, mas em diversas situações da nossa vida, porque quando a gente assume alguma coisa, a gente tem que dar conta do que aquilo vai ser feito, né? É claro que se eu assumo, se eu decido, né, socorrer uma pessoa, por mais que é só para monitorar e esperar o SAMU chegar,